Meninas, então sejam bem-vindas a essa aula. Estou aqui com a Elisa. Elisa é nossa modelo. E a gente pediu uma modelo específica para essa aula, que é de. Deixa eu só ver se está gravando. Ah, já está gravando. Que é sobrancelhas negativas, né? O tema da aula de hoje. Quando a gente fala sobrancelhas negativas, é um termo técnico, mas a cliente, ela sente que o olhar dela é. Como você sentir? Triste, triste, cansada. Sempre me percebi, por mais que eu estivesse bem, eu me sentia com um aspecto entristecido. E hoje eu fui entender que era por causa do formato da minha sobrancelha. Exato, e isso é muito recorrente no nosso dia a dia do atendimento, quando a gente pergunta para cliente o que que te incomoda nas suas sobrancelhas, que fez você buscar pela micropigmentação. Aí a pessoa fala exatamente isso que ela falou. Inclusive, você nem tinha me falado isso antes, mas muitos clientes falam isso. Até quando eu estou bem, parece que eu estou triste. Isso é, gente, uma frase clássica, inclusive é até uma dica para criar conteúdo, né? Então, eu expliquei para ela que é por conta do formato da sobrancelha mais descendente, ou seja, a pontinha, ó, mais baixa do que o início da sobrancelha. Então, esse formatinho assim, faz, ó, que a minha era muito assim, né? Já até falei muito com vocês no Instagram. Então, a gente vai resolver isso agora. Vou mostrar para vocês o passo a passo do design, como que a gente faz, e depois aplicar a micro na estrutura dela e dar algumas diquinhas da nanopigmentação para vocês também. De só 2 minutinhos, porque eu vou sentar ela, vou deitar ela na maca. Qualquer pergunta vocês mandam no chat, que a Lia vai passar para mim e eu vou respondendo enquanto faço o procedimento. Olá! Ó, estou limpando aqui a sobrancelha dela, tirando esse anestésico. Já anestesiei antes. Faço o desenho sempre depois. Tá tendo um probleminha técnico aqui. Me fala se tá bem, se tá escutando bem, se tá visualizando legal. A gente precisou. Ok. Então, ó, como eu já falei, a gente vai trabalhar a sobrancelha dela como uma sobrancelha negativa. O design para essa sobrancelha, ele é específico, ele tem alguns segredinhos que vai fazer com que você consiga arquear a sobrancelha dentro do design natural. Aí eu vou falar um pouquinho dos erros mais comuns que a gente tem. Um dos erros mais comuns, nós repetimos esse padrão. Então, vem do jeito que está aqui a sobrancelha, repete esse design e faz a nanopigmentação. Esse é um erro menos pior, pelo menos foi feito no design natural dela. Só que qual é o problema? Se ela tem essa sensação de que o olhar dela é triste, você vai reforçar isso. Você não vai corrigir. E o nosso papel como designer é o quê? Trazer harmonia para o olhar, trazer a melhor versão para esse olhar. Então, errar, mesmo que seja dentro da estrutura, também é fazer, mesmo sendo dentro da estrutura, também é um erro, né? Agora, eu sempre gosto de falar para as alunas o seguinte: a cliente, ela não fica insatisfeita só quando você faz um erro grotesco, mas quando não atende a expectativa também. Então, Lisa, se você faz um procedimento tentando tirar essa sensação que você tem de olhar triste, cansado, e a gente reforça isso, o que que você ia sentir como cliente? Frustrada. Exatamente. E mesmo que o fio tenha ficado perfeito, né? Se não resolver o problema que você veio resolver, você vai ficar frustrado da mesma forma. Então, nem sempre o foco é só naturalidade. É naturalidade com harmonia, trazer harmonização para o olhar. Agora, um outro erro gritante, que aí sim é um erro grotesco, que eu removo muito aqui na clínica, é: bom, o olhar dela é caidinho, então eu vou arquear essa sobrancelha. Aí o que que faz? Vem aqui, ó, e cria uma ponta, um arqueado que não existe, uma ponta mais alta na sobrancelha. Quantas vezes a gente já viu isso aqui? Aí a cliente fica o resto da vida tirando o que está aqui embaixo, desestruturando a sobrancelha natural, que não tem mais volta. Depois de um certo tempo, isso não volta mais. Então, a gente vai aprender a fazer essa harmonia, essa harmonização dentro do design natural, que é super possível. Quando a gente tem uma sobrancelha negativa, qual é o padrão? Como eu já falei, essa parte inicial é muito mais alta do que a parte final. Vamos lá. Eu acho que eu tinha explicado, então, até, deixa eu ver aqui, cortou desde quando estava explicando sobre a base. Ah, sim. Só. Onde as pessoas afinam para aqui. Ah, perfeito. Ó, então, por exemplo,
Eu tinha falado, né, que se você faz um trabalho correto, mas você não atinge a expectativa da cliente, que é harmonizar o olhar, dar uma melhor versão, tirar esse aspecto de triste, cansada, você não vai atender a expectativa dela, ela vai ficar frustrada da mesma forma, mesmo que você tenha feito uma micropigmentação maravilhosa. Então, o nosso papel é, além de micropigmentar de uma forma excelente, é harmonizar essa sobrancelha, tá? Então, quando eu tenho uma sobrancelha negativa, qual é o padrão? Esse início é muito alto em relação à ponta da sobrancelha. A gente precisa tirar esse padrão e trazer um equilíbrio entre essas duas pontas, ó. Ela tem um padrão assim e eu vou trazer um equilíbrio assim. Muita gente faz isso, fazendo aqui, ó, um arqueado que não existe, trazendo uma ponta aqui para cima. Esse erro é muito comum na remoção a laser, tá? Só que não é uma opção desestruturar a sobrancelha dessa forma. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar, descer um pouquinho a base dela e subir um pouquinho a ponta final. Então, buscando esse equilíbrio entre as duas, a gente vai conseguir neutralizar esse aspecto negativo, tá? Como que eu sei? É no achismo? Não. A gente vai usar o próprio rosto dela para descobrir onde é a base ideal aqui. Então, eu vou colocar o meu dedinho indicador, ó, aqui, sentindo. Aqui no côncavo ocular, eu vou sentir a parte que curva aqui embaixo da sobrancelha com o nariz. Então, nesse cantinho, eu vou marcar um ponto aqui com a minha caneta. É muito importante, gente, não usar a caneta em pé. Ela vem aqui, ó, paralela à pele, porque senão você coloca essa ponta lá para dentro e marca no lugar errado, tá? Então, aqui, ó, o lapisinho deitado, canetinha deitada, vocês vão marcar aqui na base do dedo. E aí é interessante porque coincide com os excessos que ela tem aqui embaixo, ó. Que se eu não tenho esse conhecimento, eu iria tirar, achando que tinha que limpar isso aqui. Mas não, a gente vai usar esse excesso, preencher, dar mais volume aqui, porque quando a gente faz isso, eu vou precisar cortar um pouquinho aqui, ó. Aí eu só corto, e olha como que eu nem fiz o procedimento ainda, tô seguindo a sobrancelha dela natural aqui, tá? Ó, eu nem fiz ainda o procedimento, mas olha como que já dá para ver que eu consegui o desenho mais harmônico. Tem que afinar, refinar o desenho, mas olha como eu consegui neutralizar essa diferença de altura aqui entre essas duas pontas. Então, vou fazer isso com a linha da forma correta para vocês acompanharem. Aqui, marco um pontinho aqui na ponta do dedo. Legal. Vou fazer do outro lado agora. Não, mas aí não tem como. Ela tá falando baixinho. É muito normal um pontinho ficar mais alto do que o outro, tá, meninas? Vocês vão precisar ficar atentas a isso e escolher o que faz mais sentido, porque o nosso rosto não é simétrico. Então, vocês vão escolher aqui que está mais próximo da estrutura natural como referência. Aí, eu estou usando aqui a linha, vou pegar a linha para a gente marcar o alinhamento. Vocês vão ligar um ponto no outro. Essa é a altura ideal da sobrancelha dela. Então, sem esse conhecimento, o que que eu faria? Eu começaria aqui em cima. Mas com o conhecimento de medida visagista, você sabe que a base ideal da sobrancelha dela é aqui embaixo. A sobrancelha dela aqui na frente não é nem muito fina, não é média, é uma sobrancelha consideravelmente grossa, né? Aqui na frente ela não é fina, então a gente vai medir 9 milímetros. 15 anos fazendo isso, a gente já sabe onde é 9 milímetros. Mas aí vocês usam o paquímetro. E depois a gente vai marcar a altura. Ela não tem problema de assimetria. Ó, a pele dela é bem simétrica. Tem um pouquinho mais de volume aqui, mas não é considerado uma assimetria considerável, não. Agora a gente vai para o mapeamento.
Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar para a Lia que ela me passa aqui, tá? Se não escutar, eu repito a informação. Vou dar o ponto aqui. Isso, até o arqueado. Tem como a gente achar o arqueado através da comissura labial, aba do nariz, meio dos olhos e bate aqui. Ou então, vocês vão alinhar esse arqueado com o final do cílio da cliente. Também é uma coisa bem legal de fazer. O olhar fica bem aberto, sabe? Você pega aqui, ó, no último cílio. Não é no canto do olho, porque senão vai vir aqui para a ponta. Você tem que vir no último cílio dela e medir aqui na direção da ponta. O arqueado inferior dela vai estar mais ou menos aqui. Se eu pego essa linha, se eu pego essa linha e tento ligar aqui direto, o que que vai acontecer? Essa linha vai rolar para baixo. O mais legal de fazer é pegar aqui, ó, no início, segura aqui, contorna a sobrancelha e na hora de puxar, vocês vão puxar pro arqueado superior, porque aí ela vai vir rente aos pelinhos certinho, tá bom? Aí depois vocês só ajustam, por exemplo, vem aqui com a caneta e essa parte que faltou, vocês fazem só um tracinho mais reto aqui, ó, tá? Agora daqui para ponta é normal, do pontinho para ponta reto aqui, ó. Depois a gente vai arredondar. Pro outro lado aqui, ó, pega aqui no início, vem contornando a sobrancelha e aí puxa ele pro ponto superior. Agora eu preciso tirar esse aspecto geométrico, essa coisa geométrica aqui, né? Arredondando a parte de baixo e superior também. E olha que bacana, como que o design tá todo dentro da sobrancelha. Ó, todo dentro da sobrancelha. A gente vai trazer um pouquinho mais de volume para essa parte inferior, que é isso que vai fazer o arqueamento. Quem ver mais de perto, menina, é só vocês mesmos darem um zoom aí, tá? Porque aqui a gente não consegue, para mostrar mais de perto. Vocês conseguem dar um zoom na tela.
E alguns não vai conseguir. E para aquelas que gostam das sobrancelhas mais finas? Olha, essa questão do gostar da sobrancelha mais fina é complicada, porque a gente não pode afinar a sobrancelha porque a cliente gosta. Pelo menos aqui não acontece isso. É porque aqui no desenho pode parecer que vai ficar grosso, mas não vai, tá tudo dentro da sobrancelha dela, né? Então, assim, hoje, a minha filosofia de trabalho é a gente seguir a sobrancelha da cliente. Se ela é grossinha, a gente vai manter, se ela é mais fina, a gente mantém. Ó, agora a gente vai falar aqui sobre a definição da técnica ideal. Depois que a gente faz o mapeamento, a gente vai ver, a gente já desconfia, né, antes de fazer. Só que aí, quando a gente faz o mapeamento, fica claro para a gente os pontos em que a gente vai poder usar fios ou sombra. Eu já tinha conversado com ela que a gente vai precisar usar as duas técnicas no caso dela. Por quê? É uma cliente extremamente discreta, não costuma pintar a sobrancelha. Você não faz rena, né, Elisa? Não faz rena. Então, o perfil dela é para fio a fio. Então, ela quer, assim, a mais natural possível, né, Elisa? Sim. Só que a gente tem um problema estrutural aqui, ó. Seguindo, mesmo seguindo a estrutura dela, a gente tem um problema estrutural aqui, tá? E a gente precisa trazer volume para essa região. Então, a gente já sabe que sombra devolve volume onde não tem volume natural de pelo. Fio a fio aqui, não, além de não resolver, esse fio depois vai expandir, porque eu vou ter que fazer ele muito perto por não ter fios naturais. Então, a gente precisa, ao invés de fazer fios que vai virar uma mancha, eu vou fazer um sombreamento artístico aqui que vai trazer volume com naturalidade. Já em todo o restante da sobrancelha dela, a gente vai usar fio a fio normalmente, tá? Então, vai ser uma sobrancelha híbrida, onde a gente vai fazer fios no início, na parte inferior e nesse arqueamento aqui, na parte superior, a gente vai usar uma sombra para poder estruturar. E é nesse momento, Ju, que é importante a profissional saber fazer mais de uma técnica. Exatamente. E se o curso ele é completo, a imersão, que inclusive a nossa última imersão provavelmente é agora em setembro, tá? Ele é completo porque uma especialista ela precisa dominar todas as ferramentas. Imagine você fazer uma pintura com um pincel só. Imagine você cozinhar com uma ferramenta só. Ninguém faz isso. E a gente também não. Então a sobrancelha ela tem necessidades diferentes, tá? Que precisam ser resolvidas com ferramentas diferentes, com técnicas diferentes. Então, hoje, não dá mais para o profissional ser especialista de uma técnica só. Eu bato muito nessa tecla que a gente tem que ser especialista no cliente, em resolver o problema Ela dele. é disso que já está dentro. Tá me Show chamando. de bola. Nós estamos te esperando. Então, gente, você precisa ser especialista no problema do seu cliente. Adianta você ficar lá no Instagram. Ah, eu sou especialista em Shadow. Você não vai atender a Elisa, por exemplo, porque ela nunca iria em você, porque ela não tem perfil de Shadow, né, Elisa? Eu falei de sombra com ela, ela regalou um zóio desse tamanho aqui, ó. Até explicar para ela, né? Então, assim, ou você vai ficar restrita a um único estilo de cliente, ou você vai resolver da forma errada, aliás, né? Vai causar um problema por não saber resolver. Então, o especialista, ele precisa dominar todas as técnicas, porque a cliente sentou, deitou na sua maca, você vai usar as ferramentas certas para ela. Tá bom. Aqui é menos, mas ainda tem uma falta de estrutura também. Então, a gente divide aqui na linha guia. No curso, vocês aprendem tudo isso, né? Analisar a estrutura, para poder dividir dessa forma, para conseguir fazer, aplicar a técnica dentro do desenho.
Faz um pouquinho, tá? Só pra gente juntar o cabelo só. Isso, aí eu coloco aqui. Prontinho. Uhum. Vamos lá, pessoal. Vou começar então com os fios. Qualquer dúvida vocês podem perguntar que a Lia me passa aqui. Vira pra cá um pouquinho. Ó, o segredo dos fios, além de esticamento correto, ponto de visualização, é o básico você imitar o pelinho natural da cliente, né? Quero fazer o curso para dominar sobre elas, em relação a colocar na mente delas que o desenho pode sim ser diferente ao que elas estão acostumadas. Em qual sentido? Fazer o curso em relação dominar sobre elas? Colocar na mente da cliente que pode ser diferente, né? O desenho. Sim, né? A micropigmentação, ela precisa ser o mais dentro do natural possível. Não tem isso assim, eu gosto de um desenho assim. Não tem isso. Tranquilo, então. Tá um pouquinho de dor? Como é que tá? Tem você faz uma pressão, essa pressão só que Entendi. A lâmina você não tá sentindo nada. nada. É porque a gente tem que esticar muito a pele. Ah, Porque quando estica que o fio fica fino. Aí realmente eu coloco muita força. Mas se eu colocar pressão no seu olho, você me avisa. Tá tá, bom? tá bom. Ó, então ela tá bem anestesiadinha aqui. Ela não tá sentindo o arranhãozinho. Só que a força na mão, quem é minha aluna aí sabe que pro fio ficar fino, gente, precisa esticar. Vou até explicar para vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo. A minha luva, ela tá solta aqui. Vamos supor que ela é a pele, tá? Se eu faço um corte aqui com ela desse jeito, o que vai acontecer com esse corte? Ele vai abrir. Agora, se eu estou com a minha pele muito esticada, eu faço um arranhão aqui. Quando eu soltar a minha pele, o que vai acontecer com o corte? Fechar. Então, tem muita gente que coloca a responsabilidade do fio fino na lâmina. Ai, qual é a lâmina mais fina? Gente, se a pele não estiver bem esticada, pode ser a lâmina mais fina do planeta que o fio vai virar da grossura de um dedo, tá? Então, quem faz a técnica é a mão que está segurando a ferramenta. A lâmina, o pigmento, tudo isso vem para agregar, para potencializar o resultado. Mas é a técnica que manda em tudo. Aqui, então, estou fazendo os fios estruturais. São fios mais longos. Depois a gente vai vir com os fios de ramificação, que vai trazer um volume maior. Não tem sangramento, não tem a dor pior do mundo. Pode usar anestésico. Esse negócio de que não pode usar anestésico, o fio fica grosso, é mentira. A pessoa colocando, né, culpa no anestésico, que na verdade está na técnica. Temos todos os fios estruturais inferiores. Aí aqui em cima eu vou fazer só até antes do arqueado, porque depois não tem mais pelo, então não posso fazer fios.
Esse barulhinho é um bom sinal, a gente precisa escutar ele. É sinal que está na camada correta e bem esticada a pele. Não dá. Para cliente não é bom não, gente. É bom só pra gente. Pronto. Agora, como não borrou nem nada, eu vou fazer já os fios de preenchimento aqui, de ramificação. Aí a gente tem ramificação inferior e superior. Né? Ó, ela já tá sentindo, então não vou fazer. O que que eu vou fazer? Vou anestesiar, porque agora, com ela já abertinha, os fios feitos aqui, pega rapidinho. Então, vou só salvar o desenho do arqueado aqui com a sombra, fazendo só mesmo em cima do desenho. Gente, assim, quanto tempo dura o anestésico? Como a gente teve problema, que, né, demorou, teve que acertar, então o anestésico ele vai passando. Geralmente o anestésico ele dura o procedimento todo. Só que também é muito de cliente para cliente. Então é normal. O meu combinado com o cliente é o quê? Começou a incomodar, me avisa. Porque aí também tá, você sentiu, né, Lisa? Mas não foi uma dor de outro mundo, não, né? Não. Então, assim, começou a sentir, avisa, para não deixar a cliente sofrendo, que às vezes ela fica quietinha. Então, o meu combinado com ela é sempre esse, ó. Começou a sentir, me avisa. Aí eu passo o anestésico de novo. Ó, aí o anestésico ele tá aqui isoladinho, por isso que é bom deixar ele isolado, porque precisou usar durante, tá todo protegido, né? Coloco aqui na minha mão. Aí você pode passar com o dedo ou você pode passar com palitinho. Passar com palito para não fazer bagunça. Vai arder um pouquinho, tá? Lisa, mas rapidinho passa, tá? Uhum. Como ela já começou a sentir desse, provavelmente aqui ela vai sentir menos, mas ela já vai sentir um pouquinho. Só que eu não posso passar agora porque eu não salvei o desenho ainda. Então, eu vou fazer os primeiros fios, tá, Lisa? Rapidinho, só para salvar o desenho e já anestesia também. E aí, quando eu fizer aqui, eu já posso voltar para cá. Rapidinho. Tá? Hum. Aqui você já começou a sentir mais, porque eu já tinha mexido nela toda, né? Aqui, como eu não mexi ainda, talvez você sinta um pouquinho, mas não tanto. Né? Pegou um pouquinho. Rapidinho. Para o pessoal saber, nível de dor. Muito, Tô sentindo total. muito, né? É por isso, gente, que eu falo para vocês, ó, o fio é extremamente leve, eu não tô apertando a pele, não tô fazendo força nenhuma. E aí vem a galera dizer que dá para fazer sem, que a cliente não sente Ai, nada. não. Não dá. Também não gosto. Mas então ela já sabe, né? Eu vou poder passar na excesso assim que eu terminar esses primeiros, fazendo bem levinho.
Mas, gente, incomoda. Eu não trabalho sem anestésia de jeito nenhum. E ela tá sentindo mais porque a gente teve problema aqui com a demora. Eu sou extremamente sensível também, então entendo super. Tudo em mim dói. Tá bom, já tá prontinho. Outra coisa, a gente trabalha com procedimento invasivo. Tem que aprender a lidar com esses momentos de sensibilidade da cliente. Não precisa ficar desesperada. Porque tem aluna que, ai meu Deus do céu, o cliente está sentindo. Sim, se você trabalha com botox, com qualquer serviço invasivo, vai ter uma cliente ou outra que vai ser mais sensível. E tá tudo bem, ó. Terminei, já vou passar anestésica, ela vai sentir mais nada. Daqui pra frente ela não sente mais nada. Dói mesmo. Muitas vezes, galera, a profissional fala assim, ah, porque as clientes não sentem, eu trabalho sem anestésico. Aí pega como referência aquela cliente que é resistente à dor, porque tem gente, igual eu já fui depiladora também, né? E tinha cliente que não sentia depilação na virilha. Imagina, 90% sentia, tinha umas que não. Então, assim, eu vou pegar essa cliente como referência e vou falar que não dói nada depilar? Não posso. No meu caso, o barulhinho também dá nervoso. Dá mesmo. Porque a sensação é que realmente está arranhando, né? Uhum. Tá rasgando, como diz você. Mas não, ó, nem sangra, não sai nada. É limpinho. Salvei aqui o desenho da parte da sombra. Quando eu voltar pra lá, ela não vai estar sentindo mais nada. Certo? Pode voltar pro lado. Assim. Então, não, Eu quero esse já calor. converte. Eu tô nervoso, né? Uhum. Mas agora já passou, não sente não. Ó, agora eu quero que vocês deem um zoom aí para vocês verem os fiozinhos. Como eles ficam muito naturais, ó, aqui dentro. Só no zoom que vocês vão conseguir ver. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí. Ó, bem fininho mesmo, ó, aqui na frente. E eles têm que ficar assim, gente. Porque se for um fio que vocês enxergam no dia que fez, depois. Ah, tá, você perguntou ali. Depois vocês vão enxergar esse fio muito mais grosso, porque ele tem uma dilatação natural, tá? Então, se você já enxerga ele na hora que faz, esquece, depois esse fio vai ficar muito grosso. Então, ele tem que ficar assim, ó, imperceptível mesmo. A gente até brinca, né, as alunas quando fazem, fala, cadê meu fio? A gente só vê quando penteia a sobrancelha, eles estão aqui camuflados perfeitamente. Fica aí até o final, porque vai ter uma dica no final aqui, viu? De ouro. Em relação a esse início dela, que a gente está fazendo a ramificação agora, mas vai ter uma dica no final. O curso vai ser o quê? Dia 17, né? Quem quiser fazer essa formação completa, vai ser dia 17, 18, 19 e 20, agora de setembro. E essa turma ainda inclui lábio, tá? A gente vai mudar toda a grade de curso nossa. Ó, a gente fica aqui, faltou a ramificação superior. Ó, com a lâmina eu vou tirando da frente, limpando o caminho para eu passar, né? Que fica confuso mesmo, vou deixar o pelinho na frente.
Nadinha, não é isso? Tudo certo agora? Melhorou. Estou fazendo aqui a marcação inferior e superior. Ou, quando está começando, não tem muita segurança, eu ensino meus alunos a fazerem todas as inferiores, depois vim fazendo só a superior. Não tem o nome aqui, mas é o curso mais perfeito da vida. Não percam essa oportunidade. Quem colocou? Quem falou? Porque tá usuário do Zoom. É mesmo? Vamos A ver. Fran. Quem? Fran. Ah, maravilhoso. Nós somos suspeitas, né, Bia? Mas é mesmo. Uma coisa também importante, gente, é a gente esticar no sentido do fio que a gente vai fazer. Por exemplo, vou fazer um fio aqui nesse sentido, né? Tô subindo aqui. Então, primeiro esticamento aqui, ó. Depois vocês abrem para o lado. Muitas vezes a gente abre só para o lado. Então, acaba que esse fio fica mais grosso também por causa disso. Ó, esticou aqui e aí depois tensiona para os lados. Vou botar pra tranquilo. Super. Vamos lá. Ó, por que que fios não resolvem? A gente tem um problema pontual aqui também, ó, tá vendo? Tem uma quebra aqui, ó, de contorno. Vou ficar enchendo de fio aqui? Não, vou fazer uma técnica de pontilhismo que eu vou ensinar para vocês agora. E aqui na frente a mesma coisa, ó, preenchi, mas olha como tem ainda um clarão aqui. Então, o sombreamento, você vai usar ele como preenchimento, mas também estratégico nesse sentido aqui. O que que a gente vê no mercado? Enche aqui de um monte de fiozinho curto. Na hora fica lindo, gente. Depois vai sombrear tudo. Você não consegue retocar e manter essa sobrancelha com aspecto de fio. Então, o fio, ele já resolveu o que ele tinha que resolver aqui. Agora, a mágica vai ser com o sombreamento. Ó, então, eu vou vir toda essa base, fazendo pontilhismo entre os meus fios. Tem que ter muito cuidado com esse pontilhismo, porque não é para desenhar um cravo na cara da cliente, não, hein? Ó, colocou, sentiu a vibração, tirou. Ó, pá, 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 pá. Sente o pontinho e tira. E óbvio, ter o cuidado de fazer alinhadinho, né? Bem reto. Entre os fios, não em cima do fio que for feito. Por isso que o pontilhismo pode fazer junto com o fiozinho, porque a gente vai, não vai passar em cima dele, né? Olha, aqui a gente consegue estruturar essa voltinha de forma mais eficiente.
Tá, aqui em cima a gente vai, movimento de sombreamento normal, que aqui a gente vai preencher mesmo, né? Muito cuidado com a velocidade da mão. Tem gente que faz assim, ó, tá, 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 tá. Não dá tempo dessa agulha trabalhar aqui. Deixa essa agulha trabalhar na pele. Olha, tá mostrando certinho. Olha como que o sombreadinho faz mais sentido. E traz esse desenho que o fio não consegue muitas vezes. Fiz a primeira parte, agora vamos fazer a segunda parte para finalizar. Quantas vezes a gente precisa passar? Quantas vezes a sobrancelha precisar? A gente vai fazendo essa cobertura até essa região ficar com o mesmo contraste que essa de baixo que tem pelo. E não é peso de mão, é fazer camada em cima de camada. Como é uma área muito vazia, ela tende a dar mais repetições mesmo. Vocês vão ver que do lado de cá não vai precisar de tanto, porque tem um pouquinho mais de pelo lá. Começou a sair muita aguinha, muita fibrina, não pode continuar pigmentando, porque nem pega. Tem que limpar e continuar, fazer mais uma camada. Tá quase. Tá quase, ó, quase conseguindo dar essa voltinha aqui. Tranquilo. Uhum. Você tá dormindo. Se tiver essa musiquinha, que geralmente a gente coloca musiquinha, no seu retoque vai ter. Vai dormir à vontade. Para fazer um acabamento bonito, gente, da parte sombreada, a gente precisa fazer uma transição, porque senão fica sombra aqui, fio embaixo, uma coisa separada da outra, tá? Então, o que que você vai fazer? O que que a gente precisa fazer? Esses fios que eu fiz subindo aqui, ó, ele tem um espacinho entre eles, né? Então, eu vou dar um pouquinho, a puxadinha para entre os fios, para poder fazer uma transição da parte sombreada para a parte que tem fios. E aí a gente tem uma unicidade, né? Fica uma coisa só. Com bastante cuidado para não sair fazendo em cima dos fios, tá? Olha lá, um arqueadinho já aparecendo. Ó, um arqueadinho que não tinha.
Percebe que agora, ó, quando vocês olham aqui, a gente já não vê mais a diferença de contraste. Tô quase lá, vou passar mais uma vez, mas já está praticamente igualado. A cor que eu visualizo onde tem pelo e a cor que eu visualizo onde não tem. Então, se aqui fica muito claro, ainda não está no ponto. Tem que fazer, 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 fazer até a cor se misturar com onde tem pelo. E não é com peso de mão, não é forçando, não é fazendo com a mão pesada, é camada em cima de camada. Se fosse uma pele que não fosse reativa, eu não precisaria limpar toda hora. Mas a dela solta bastante aguinha. Essa aguinha que vocês estão vendo não é sangue, tá? Ela é uma fibrina, é uma aguinha rosada que solta quando a gente arranha bem de levinho, sai aquela aguinha, fica minando. Esse é o ponto certo da nanopigmentação, é onde a gente precisa atingir mesmo. Aí tem cliente que solta mais, tem cliente que solta menos. Aí é do quanto essa pele é reativa. Ó, mais um pedacinho e acabou. Aí eu vou reforçar mais só o pontilismo ali na frente. Aí, num primeiro momento, essa parte vai ficar um pouquinho mais escura, só que depois que cicatrizar, vai ficar tão natural e leve quanto a sobrancelha dela mesmo. Quais são as técnicas que você vai ensinar? Vamos ensinar a técnica de... O que que são técnicas? As técnicas são as ferramentas diferentes que a gente utiliza, né? Então, a gente ensina a técnica de sombreamento, que é utilizada o dermógrafo, que é essa maquininha. Vai aprender a técnica de fios com Tebori e vai aprender o efeito híbrido. Isso aqui que a gente está fazendo agora é o efeito híbrido, né? Então, no mercado aí a gente fala três técnicas, que é híbrida, shadow, fio a fio, nanofios, né? Mas, na verdade, a híbrida ela é uma junção de duas técnicas, que é fios e sombra. E a gente, nessa imersão, vai ter ainda também a técnica de lábios. Então, você vai aprender a fazer lábios e, consequentemente, vender mais para o mesmo cliente, né? Vai ter dois serviços para oferecer para ela. Aqui eu vou fazendo o design de novo, que a gente vai tirar alguns pelinhos. Lembra que quando a gente quer arquear, a gente desce a base e corta esses pelinhos da frente aqui para inclinar a sobrancelha. E aí, Ju, depois que termina o curso, o que que a gente tem de bônus do pós-curso? Porque na verdade o valor mesmo é esse pós-curso, né? Que ninguém dá. Então, depois terminou o curso comigo, gente.
Vocês vão ter 4 semanas de treinamento diário com correção diária. Por quê? Não adianta 5 dias eu pegar, porque assim, são 5 dias dependendo do número de aluno, né? Mas vamos contar aí uma turma cheia, 5 dias. Eu jogo um monte de informação em cima de vocês e tchau, que é o que geralmente acontece. Não, a gente vai desenvolver esse conhecimento. Então, a gente vai ter 4 semanas de treinamento e cada semana tem um objetivo. Então, primeira semana, treino só de design visagista, para a gente aprender a harmonizar a sobrancelha. Ah, mas eu já faço design. Você vai aprender a fazer isso rápido, porque você viu que a gente demorou aqui, o anestésico saiu o efeito. Então, você precisa aprender a fazer o design muito rápido, para você não perder o efeito do anestésico. Tá? Então, é mais treinando, treinar agilidade. Depois, a gente vai para a pele artificial se desenvolver. Lábios, em todas as tramas, em efeito híbrido, a gente vai se desenvolver. E aí vocês vão para os modelos reais sozinhas, com o meu direcionamento. Então, vocês vão tirar foto da modelo que vocês vão atender, a gente vai definir junto qual a técnica certa para ela, qual a cor que vocês vão usar. Então, vocês vão ter todo esse direcionamento meu durante um mês. Mais importante também que toda a imersão vocês recebem esse conteúdo gravado. Então, além disso, o medo, né, de esquecer alguma coisa, não tem, porque toda a imersão é gravada e vocês recebem acesso a esse conteúdo depois para assistir tudo que eu ensinei quantas vezes quiser. A Eliane colocou aqui, eu ainda demoro para fazer o design, eu preciso ser mais ágil. Exatamente, quem foi que colocou? É Eliane. Isso aí. Por quê? Porque a micropigmentadora ela acha que ela não precisa treinar design, não, gente. E a aula de hoje é justamente mostrando para vocês a importância de fazer design, tanto de agilidade quanto de saber harmonizar uma sobrancelha. E isso é design, tá? Então, além de receber o curso de design visagista na matrícula, né? Já recebe antes da imersão até. E depois tem a comunidade. A comunidade, vocês já ficam comigo. Quem cumpre o programa de treinamento ganha acesso a essa comunidade. Lá tem orientação em relação a negócio, a gente tem encontros quinzenais, a gente fala sobre precificação, como conseguir as clientes, né? As primeiras clientes, como fazer campanhas de vendas, tudo é estruturar o negócio, né? Aí já é para amadurecer o negócio. E quem quiser fazer parte disso é agora em setembro, porque praticamente é a nossa última turma, provavelmente. E essa parte de mentoria também é um benefício para quem entrar agora. E mais para frente não vai ter. Só essa mentoria comigo vai valer R$ 10.000. E é um bônus, né? Uhum. Então, toda a formação ela é estruturada para amenizar e facilitar a jornada do aluno. Então, quais são as dificuldades? O design, porque muitas vezes a pessoa já é designer de sobrancelhas, mas será que ela sabe harmonizar uma sobrancelha negativa? Será que ela sabe corrigir uma assimetria? Né? Então, a gente gravou esse curso de design visagista para poder, Eliane, Ju, quero fazer muito aperfeiçoamento. vamos combinar aí, tem muita aluna pedindo, né, uma reciclagem, alunas mais antigas, vamos fazer sim. Então, o problema do design a gente resolveu com esse bônus do curso de design. Depois tem o quê? Ah, tem medo de fazer o curso e esquecer. A gente gravou a imersão para poder vocês terem acesso. E são acessos vitalícios, vocês não perdem acesso a esse conteúdo. Ah, mas eu tenho medo de fazer um curso e ficar sozinha, não conseguir executar e ter dúvidas depois. Tem a comunidade, tem o programa de treinamento. Então, assim, é um curso para realmente, só não tem resultado a aluna que não se dedica. Porque não tem como não ter resultado.
Vocês estão vendo, gente, uma sobrancelha arqueada aqui? Olha isso. Já é outra sobrancelha. Vocês estão vendo a sobrancelha arqueadinha? E é bom que aprendendo várias técnicas, elas podem até aumentar, né, o ticket, né, do serviço, né? Exatamente. Eu falo com as minhas alunas, elas vão começar cobrando ali pelo menos uns R$ 600. Ninguém começa cobrando com a técnica que aprende, com a excelência dos equipamentos, com a excelência dos produtos, menos que isso não. Aí vem toda uma questão de posicionamento, né? Que é o que eu converso muito com elas nessas aulas de negócio, de marketing que a gente tem. Porque com certeza, aquela pessoa que cobra R$ 200, ela não usa nada que a gente usa aqui. Porque não paga nem, não fecha nem a conta. Qual é o valor que eu posso cobrar do meu serviço? R$ 600. A Lilian perguntou. E aí, vamos lá, conversar aqui a respeito de mercado, né? Ju, mas onde eu moro, as pessoas não pagam isso. Tem muito a ver com a minha história. Eu saí de um bairro também. Quem participou da aula passada viu que eu morava num bairro de periferia. Ninguém queria me pagar mais do que R$ 10 no design, gente. O que que eu fiz? Sai fora desse lugar. Ah, Ju, mas como que eu vou sair? É melhor você trabalhar como parceira em algum estabelecimento que cobre a altura do que você entrega, do que você ficar no seu bairro e não conseguir nem precificar da forma correta. Sabe, adianta, você vai baixar o nível do que você entrega por causa disso, É, para ó, se adaptar? a Lilian já cobra 930. Pois Tem é, gente que já cobra 1.500, 1.800, exatamente. né? Então, tudo depende do teu estágio, da tua experiência e das técnicas que você sabe. Então, às vezes, eu vou ficar, quero trabalhar aqui no meu bairro, tá, não quero trabalhar para ninguém. É ignorância, porque às vezes, se você estivesse trabalhando como parceira, ganhando comissão, você vai ganhar mais do que você está cobrando no seu bairro. Hum, Eliane, estou vendo isso para sair daqui. Acho que é da cidade, né, Eliane? E olha que não é nem Pois R$ 600. é. Não adianta, gente, a gente não muda a cultura do lugar. Sabe aquela coisa de incomodados que se mudem? Então, eu estava incomodada com o preço lá e eu não ia ficar lá discutindo, né? Então, a gente tem que dar os nossos pulos. E às vezes, nesse momento, você não consegue aumentar a sobrancelha, mas você oferecendo o lábio junto, você já Exatamente. consegue cobrar, né? Já aumenta, Já né? Os dois aumenta o procedimentos. seu ticket, né? É uma vantagem da imersão por isso. E assim, a chance da cliente querer fazer um lábio com você é muito grande. Aqui em Ribeirão não, né? Não. Gente, olha eu apertando o olho da modelo, né? Uma amiga minha uma vez falou, Ju, meu olho você pode deixar no lugar, viu? É o foco, gente, o foco no fio fino, faz isso aqui. Inclusive, estou com dificuldade com os pigmentos de lábio. Socorro.
Dificuldade de achar, tem um monte de aluna falando isso. Dificuldade de achar isso? Mas várias marcas estão com falta de pigmento. Gente, ó, antes de limpar, faz isso aqui, ó, e dá uma esfregadinha com a tinta. Você vai implantando ela. Como o fio é uma técnica muito manual, precisa sempre fazer essa saturação, né, que a gente fala. É isso mesmo. Tenho 2 atendimentos pro dia 22 e vou ter que adiar. Ai, qual que tá faltando? Pesquisou no site tudo, não achou? Não respondeu isso, lembra? Era o Red Sunderland Que Phillips. estranho, tá faltando tudo isso. Inclusive na R Cabelo. R Cabelo. RB Color. RB Colors. Uai, vou dar uma pesquisada. Quem é? Alguma? Eliane. Darlin tem no site da RB. Acabei de ver. É, tá faltando, assim, mas só que esses aí geralmente não faltam não no site. É mais o que tem laranja. Eles estão fazendo uma reestruturação de pigmento.
Sempre bom se levantar, olhar de frente, tá tudo certo, volta. A gente fica sempre aqui do lado, não tem uma visão mesmo, né, de cima, como tá ficando. Claro que o desenho, né, antes a gente fazer, a gente já olha isso, mas é sempre bom durante também dar um ok, uma conferida. Quando eu levo um pouquinho para frente, sim, ó, é para poder fazer um acabamento, como eu disse, para não ficar só uma sombra pontual demais, faz um acabamentozinho para lá, um acabamento para dentro dos fios. Aqui eu vou precisar bem menos de preenchimento que o outro lado, porque esse lado já tem mais pelinho. Praticamente já finalizando. Aí eu vou fazer o pontinho também. Essa parte do acabamento, vocês vão olhando um lado, o outro, ver onde precisa igualar preenchimento, tá? Vou fazer o design aqui e acabou-se.
Faz o design com lápis para poder ter certeza dos fios que você pode tirar. Não faz nada na dúvida. Sempre é bom trabalhar com a máxima de segurança. Depois eu vou postar lá no feed o resultado da sobrancelha. No feed ou no story, né? No feed eu gosto de colocar mais cicatrizado mesmo. Mas eu vou botar lá no story, para vocês verem ela em pé, como ficou bem bonito olhar. Vamos ver. Vira ficar um pouquinho de frente. Não, é mais a impressão aqui no computador. O tempo tá certinho. Vou mostrar para vocês mais pontual aqui. Vou pegar o celular. Vou passear aqui pela sobrancelha, para vocês verem mais de pertinho. Bom, como que a gente conseguiu trazer equilíbrio entre as duas pontas ao início, aqui. Aqui, tá vendo? Tá parecendo que tá mais marcadinho embaixo, mas é porque foi o primeiro lado, tá? E tá aparecendo mais um computador que pessoalmente não tá, não. Mas é porque a gente fez primeiro, então já tá reagindo mais, a pele dela é bem sensível. Então, aqui a gente consegue ver a mudança de padrão da sobrancelha, que tinha uma ponta inicial bem mais alta do que a ponta final, né? Então, ela tinha esse padrão aqui, ó. A gente trouxe equilíbrio para as duas pontas dentro da sobrancelha natural. Então, ela tinha uma falha pontual aqui, lógico, a gente fez um preenchimento. Com os fios, a gente não conseguiria igualar essa densidade de onde não tem para onde tem pelo. Então, por isso que o sombreamento é o mais adequado. Agora, aqui, ó, tudo com fiozinhos, bem naturais. Olha que delicados. Só dá para ver mesmo quando a gente faz essa... Abaixa o pelinho dela com a escovinha. E tá aqui. Já já eu vou mostrar para vocês lá no story o resultado com ela em pé. E por aqui encerramos, dona Lia. Quem quer fazer a imersão, aproveita, gente, porque a oportunidade é agora. A gente não tem mais previsão de imersão, tá? E não é marketing, né, Lívia? É real. É real Verdade oficial. verdadeira, que temos novos projetos pela frente. Então, essa imersão, a gente até brincou. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu. Porque perdeu mesmo. O bom é que não é só eu que falo, né? São meus próprios alunos falando. Tá? Vou deixar o link aí na descrição e também lá no grupo, que aí você chama o atendimento amanhã. E eu espero por vocês. Deixa eu dar um tchauzinho aqui. Dou um tchauzinho por aqui. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês aqui.